Meus irmãos, meus amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje é o dia da Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia continua sendo o livro mais vendido em todo o mundo? Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que dizem assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A Bíblia, as Escrituras Sagradas. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, a Bíblia é uma coleção ou compilação de livros sagrados contendo as histórias, doutrinas, códigos e tradições que guiam os cristãos com base na tradição judaica no Antigo Testamento e na divulgação do Evangelho de Cristo Jesus no Novo Testamento. A Bíblia, meus irmãos, foi escrita por cerca de 40 homens durante um período de aproximadamente 1.600 anos. O primeiro livro da Bíblia é o de Gênesis e foi escrito por volta de 1445 a.C. O último livro é o livro de Apocalipse, escrito por volta de 90 a 96 depois de Cristo. Originalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. A Bíblia é a palavra de Deus. Algumas pessoas a chamam de Manual do Criador. Para nós, cristãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Irmãos, nesta mensagem de hoje, vamos destacar algumas características da Bíblia, as Escrituras Sagradas. A primeira característica: as Escrituras foram inspiradas por Deus. É o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, aqui nós vimos que a palavra de Deus é o alicerce da vida cristã. Devemos estudar a palavra de Deus para adquirir sabedoria e conhecimento, para estarmos preparados para toda boa obra. Às vezes, Deus nos chama para algo que não sabemos fazer, mas não há por que se preocupar, pois à medida que nos preparamos, Deus revela o que Ele tem guardado para nós. E conforme nos preparamos, Deus vai nos capacitando, pois Deus não escolhe os capacitados, mas sim, Ele capacita os escolhidos. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz que tudo que vier às nossas mãos para fazer, devemos fazer de acordo com as nossas forças. Segunda característica: as Escrituras
foram aprovadas por Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, aqui o texto nos faz entender que a palavra de Deus é uma alimentação saudável e essencial para a vida humana. E isto vale tanto para o alimento físico quanto para o alimento espiritual. É necessário, portanto, meus irmãos, que estejamos atentos ao tipo de alimento que estamos consumindo, pois muitos alimentos causam doenças espirituais, tais como depressão, medo, inveja, soberba, etc, etc. Portanto, meus irmãos, evitem os alimentos oferecidos pelo mundo, a moda, as filosofias, os prazeres, e alimentem-se da palavra de Deus, porque somente ela te dá vida e vida em abundância. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Irmãos, imaginem que banquete está preparado para nós, para mim, para você. Portanto, sirvamo-nos à vontade, meus irmãos. Terceira característica: as Escrituras foram cumpridas por Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 diz: Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas sim para cumprir todas elas. Irmãos, aqui nós entendemos que Cristo mostrou que o mais importante é a atitude do coração, não as cerimônias exteriores. No texto bíblico, Jesus disse que tinha vindo para cumprir a lei, não para abolir. Ele explicou que a lei de Deus não pode ser abolida. A lei de Deus é justa e precisa ser cumprida. A quarta característica: as Escrituras foram lidas por Jesus. Em Atos capítulo 8, versículo 32, diz assim: E o lugar da Escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Essa passagem descreve o caminho de Jesus próximo à sua crucificação. Curiosamente, a indicação imediatamente subsequente para o sofrimento vicário do servo de Deus pela iniquidade de seu povo não é mais citada. Seja como for, porém, estão sendo descritas a humilhação e a maravilhosa exaltação do servo de Deus. Na humilhação, o servo de Deus é o cordeiro calado de Deus, que suporta e sofre em silêncio. Por isso, na humilhação, o seu direito é anulado e a sua vida é tirada da terra para o alto, para a glória de Deus. Aqui, Deus foi glorificado, meus irmãos. A quinta característica: a Bíblia é a base do nosso crescimento. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz: Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Irmãos, todos nós sabemos que algo está errado se uma criança estaciona no mesmo lugar no seu crescimento físico
e no seu desenvolvimento intelectual. E isto causa muita preocupação aos pais. E do mesmo modo, meus irmãos, Deus está preocupado conosco. É por isso que este texto nos lembra que o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Deus não quer que sejamos imaturos. Deus quer que continuemos a crescer. O nosso Pai Celestial quer que ansiemos o que é bom e o que nos edifica. Então, meu irmão, meu amigo, o que você vai fazer hoje para satisfazer o seu apetite espiritual e crescer no Senhor? É uma pergunta que serve para cada um de nós hoje. A sexta característica: a Bíblia é a base da nossa sabedoria. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 24, dizem assim: porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, aqui nós vemos que a igreja não tem o direito de ensinar um evangelho sem cruz. Pois se retirar a cruz do evangelho, não haverá salvação. A igreja precisa saber que a salvação não se dá por causa da sabedoria humana. Não foi porque você entendeu a salvação que fostes salvos, mas Deus lhe abriu o seu coração e entendimento para que você chegasse à salvação. A igreja deve convidar as pessoas para que venham a Cristo. Você que está ouvindo esta mensagem agora, Cristo está te convidando para receber a salvação eterna ainda hoje. Você tem certeza da sua salvação? Se a sua resposta é não, você pode ainda hoje ter a certeza de salvação. Jesus está te convidando. Você quer? Você quer ser salvo? A sétima característica: a Bíblia é a base da nossa vitória. Em Efésios capítulo 6, versículo 7, Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a salvação por intermédio de Cristo Jesus protege as nossas mentes e os nossos pensamentos. Todos nós estamos dentro de uma guerra espiritual e precisamos vestir a armadura de Deus. O capacete da salvação, por sua vez, representa a certeza da salvação que temos em Jesus. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos,
Agora que já aprendemos sobre algumas características da Bíblia, vamos deixar aqui para nossa reflexão 5 ensinamentos da Bíblia que podem nos ajudar muito no mundo de hoje. O primeiro ensinamento: amai-vos uns aos outros. Primeiro ensinamento: amai-vos uns aos outros. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, aqui nós entendemos que Jesus, por ser amado, rejeitado, ele conhecia intimamente tanto a alegria do amor quanto a dor do desprezo. Não é de se admirar que, quando lhe perguntaram qual era o maior dos mandamentos, ele respondeu que era amar. Segundo ensinamento: tenha fé em Deus. Em Salmos 23, versículo 4 diz: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vimos neste ensinamento que não importa o que venhamos a enfrentar nesta vida, pois se voltarmos para Deus, Ele usará essas experiências para nos ensinar e nos tornar mais semelhantes a Ele. Na Bíblia, aprendemos que fé é o ato de confiar nesse processo. O terceiro ensinamento: você pode ser perdoado. Em Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Porque Jesus morreu, meus irmãos, cumprindo a vontade de Deus, agora temos oportunidades infinitas de recomeçar e viver melhor neste mundo. O quarto ensinamento: Deus quer que sejamos felizes. O quarto ensinamento: Deus quer que sejamos felizes. Em Isaías capítulo 12, versículo 3 diz assim: e vós tirareis águas com alegria das fontes da salvação. Aprendemos aqui, meus queridos irmãos, que a vida não deve ser suportada, mas desfrutada. Deus quer que os seus filhos sejam felizes. Embora isso possa ser diferente para cada pessoa, o alicerce da verdadeira felicidade é edificado sobre o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O quinto ensinamento: apoie as pessoas com amor. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, nós precisamos aprender que uma comunidade é mais do que ser uma vizinhança amigável. É um amor compartilhado. É uma família que se importa com o bem-estar de cada membro. Ou seja, é uma família que se importa com o bem-estar do seu próximo. Façamos isso, meus irmãos. Façamos isso. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que todos nós possamos ter aproveitado bem esses 5 ensinamentos da Bíblia e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, pois assim, com certeza,
teremos uma vida por excelência neste mundo. Amém? E que Deus assim nos abençoe.